Fala, amigo estudante! Eu sou o professor Joab e na nossa aula de física de hoje nós vamos falar sobre a conversão entre as escalas termométricas. Imagina que você está fazendo uma viagem para os Estados Unidos, por exemplo. Chegando lá, dentro da aeronave você recebe uma informação de que a temperatura local é de 40 graus Fahrenheit. E aí? Tá quente ou tá frio? Porque essa escala não é uma escala usada aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós usamos uma outra escala termométrica. Tá aí a importância da conversão entre as escalas termométricas. Uma equação que nos ajuda a converter valores entre as escalas termométricas utilizadas no nosso cotidiano. As escalas termométricas usadas são graus Celsius, a escala Celsius, que é usada aqui no Brasil, por exemplo. Ela tem ponto de fusão com o valor 0 e o ponto de ebulição com o valor 100. A escala Fahrenheit, usada em países de língua inglesa, como nos Estados Unidos, tem o ponto de fusão 32 e o ponto de ebulição 212. E a escala Kelvin, que não é utilizada em nenhum país, mas é a escala utilizada na comunidade científica, chamada de escala absoluta, tem como ponto de fusão 273 e ponto de ebulição 373. Existe uma equação que faz a conversão entre essas escalas. Como no exemplo, 40 graus Fahrenheit, se nós aplicarmos essa equação, nós conseguimos transformar esse valor para graus Celsius e descobrir qual que é o correspondente de 40 graus Fahrenheit na escala Celsius. Essa é a equação de conversão entre essas escalas. Aqui nós temos temperatura em Celsius dividido por 5 igual temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9 igual temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Agora, como que nós chegamos nessa equação? Como que faz para chegar aqui nessa equação e como que usa essa equação? Primeiro nós vamos entender como chegar à equação de conversão entre as escalas termométricas. Então aqui nós temos 3 termômetros graduados nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. As temperaturas inferiores representam os pontos de fusão nas 3 escalas. As temperaturas superiores representam os pontos de ebulição nas 3 escalas. E TC, TF e TK são temperaturas quaisquer, representadas ali nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A relação entre essas escalas termométricas é uma relação linear. Por exemplo, se eu montar um gráfico colocando os valores em graus Celsius no eixo X e os valores em graus Fahrenheit no eixo Y, o gráfico que vai aparecer é uma reta. Então existe uma relação linear entre esses gráficos, entre essas escalas termométricas. De modo que nós podemos aplicar a razão de transformação aqui para conseguir criar a equação de conversão. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos chamar de A o tamanho do ponto de fusão até a temperatura desconhecida, até o nosso TC. Do 32 até o TF vale A também, e do 273 até o TK tem o mesmo valor, A. E do ponto de fusão até o ponto de ebulição para as 3 escalas, nós vamos chamar de B. Como a relação entre essas 3 escalas é uma relação linear, o que vai ter que ser verdade para nós? A dividido por B nas 3 escalas tem que ser a mesma coisa, porque a relação entre elas é uma relação linear. E assim nós vamos construir a escala de conversão, a equação de conversão. Como nós vamos fazer isso? Vamos pegar o A para a escala Celsius. Esse A é TC menos 0. TC menos 0, TC. Dividido por B agora. Aqui para a escala Celsius é 100 menos 0. 100 menos 0, 100. Igual, isso tem que ser igual para a escala Fahrenheit. O A na escala Fahrenheit é TF menos 32. Então, TF menos 32 é o A para a escala Fahrenheit. Agora o B para a escala Fahrenheit, 212 menos 32. 212 menos 32
180. Igual a mesma coisa agora para a escala Kelvin. O A para a escala Kelvin, TK menos 273, TK menos 273. Esse é o A dividido por B. O B na escala Kelvin, 373 menos 273, que também dá 100. O que nós podemos fazer agora é dividir esses valores aqui embaixo, todos por 20, para chegar na forma irredutível. Então, aqui vai ficar o seguinte, TC 100 dividido por 20, 5. De lá, TF menos 32, TF menos 32, 180 dividido por 20, 9. E, por fim, TK, temperatura em Kelvin, menos 273, 100 dividido por 20, 5. E nós chegamos na equação de conversão entre as escalas termométricas. Então, se eu tiver um valor, por exemplo, na escala Fahrenheit, como foi dado no exemplo no início da nossa aula, o valor fornecido era em graus Fahrenheit. Basta substituir o valor em Fahrenheit aqui no lugar de TF e então procurar o TC e o TK. Vamos fazer um exemplo para a gente ter uma noção aqui dessa transformação de temperatura? Olha só, em novembro de 2005 foi registrada uma das maiores temperaturas no Brasil. A temperatura chegou a aproximadamente 45 graus Celsius na cidade de Bom Jesus do Piauí. Transformando essa temperatura para graus Fahrenheit, grau F, obtém-se qual valor ali? Então, nós temos que fazer o seguinte, nós vamos transformar 45 graus Celsius para Fahrenheit. O que eu vou fazer? Eu vou repetir a parte da equação que contempla grau Celsius e grau Fahrenheit. Então, nós temos temperatura em Celsius sobre 5 igual temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Eu não vou colocar o resto da equação, que tem equação de Kelvin, porque eu não estou transformando nada para Kelvin, então eu não preciso fazer isso. A temperatura em Celsius eu já conheço, 45 graus Celsius a temperatura registrada na cidade. Então, o nosso TC, temperatura em Celsius, 45. 45 sobre 5 é igual TF, temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Então, 45 dividido por 5, 9. Então, fica assim, 9 igual a TF menos 32 sobre 9. Esse 9 está dividindo, ele vem para cá, multiplicando, 9 vezes 9, 81. Então, o que vai acontecer? TF menos 32, TF menos 32 igual a 81, que é o resultado de 9 vezes 9. Menos 32 é para o outro lado, mais 32, então nós vamos ter TF igual a 81 mais 32, resultando numa temperatura final de 113 graus Fahrenheit. Ou seja, o correspondente de 45 graus Celsius na escala Fahrenheit, 113 graus Fahrenheit. É importante ressaltar que essas temperaturas são iguais, os números são diferentes porque estão representados em escalas termométricas diferentes. Agora, uma outra coisa é falar de variação de temperatura. O nosso assunto agora vai ser sobre variação de temperatura e não mais conversão de valores, mas sim variação de temperatura. Olha só, imagine que você tem um corpo qualquer, um objeto qualquer, que esteja a 20 graus Celsius. E aí a temperatura dele é elevada até 80 graus Celsius. O que aconteceu? Vamos pensar agora nesse mesmo corpo, só que 20 graus Celsius corresponde a 68 graus Fahrenheit. Essas duas temperaturas são a mesma temperatura. A variação aqui foi de 20 para 80, ou de 68, que é o correspondente de 20 graus Celsius, para 176, que é o valor em Fahrenheit, que corresponde a 80 graus Celsius. Agora, olha só, quando nós falamos de variação, aqui em física, sempre vai aparecer um delta, que significa o valor final menos o valor inicial. Muito cuidado,
Porque variação não é o maior valor menos o menor valor. É o último menos o primeiro, o final menos o inicial. Nesse caso, ΔT seria valor final 80 graus Celsius menos valor inicial 20 graus Celsius. Nós vamos ter uma variação de 60 graus Celsius. Então eu posso dizer que esse corpo nosso sofreu uma variação de temperatura de 60 graus Celsius. Agora, 20 graus Celsius corresponde a 68 Fahrenheit. 80 graus Celsius correspondem a 176 Fahrenheit. Essa variação corresponde a 108 Fahrenheit. 176 menos 68, 108 Fahrenheit. Agora, eu não estou falando de uma transformação de valores, e sim de uma variação de valores. Então, a equação sofre uma mudança. Eu não posso, nesses casos de variação de temperatura, aplicar a equação de conversão. Como assim? Nós temos aqui os mesmos termômetros, com as mesmas medidas. Um termômetro graduado em Celsius, o outro em Fahrenheit, o outro graduado em Kelvin. O que acontece agora é que nós temos duas temperaturas registradas para cada escala termométrica, uma inicial e a outra final. Então, vamos pensar que nós temos aqui, nesse ponto, uma temperatura inicial na escala Celsius, que eu vou chamar de CI, temperatura em Celsius inicial. E aqui em cima, ó, nós temos o CF, que é uma temperatura na escala Celsius final. E o objeto sofreu essa variação de temperatura. Então, ele saiu da temperatura inicial e foi para a temperatura final. Essa temperatura em Celsius possui um correspondente na escala Fahrenheit, que está nesse ponto aqui. E aqui eu vou chamar de FI, que seria a temperatura na escala Fahrenheit inicial. A temperatura final aqui, ó, na escala Celsius, também possui um correspondente lá na escala Fahrenheit, que está de cá, ó, que é a temperatura final na escala Fahrenheit. Esses valores ainda possuem correspondentes na escala Kelvin. Então aqui nós temos temperatura inicial na escala Kelvin, KI, e temperatura final na escala Kelvin, KF. O processo agora é semelhante ao que nós fizemos na conversão. Nós vamos pegar o valor A, que está aqui, que seria a distância aí entre a temperatura inicial e a temperatura final, e dividir pelo valor B para as três escalas, que é a diferença entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Isso tem que ser igual para Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Onde nós vamos chegar? Vamos chegar nessa equação. A equação que determina a variação de temperatura. No exercício você vai identificar porque essa palavra vai aparecer, uma variação de temperatura. Pressupõe então que existe um valor inicial de temperatura e um valor final de temperatura. A variação na escala Celsius, esse ΔTC, seria aqui o nosso A, que é CF menos CI, dividido por 5. A variação de temperatura na escala Fahrenheit seria aqui a temperatura final na escala Fahrenheit menos a temperatura final inicial na escala Fahrenheit, ΔTF. E a variação de temperatura na escala Kelvin, temperatura final menos temperatura inicial. Vou fazer um exemplo aqui de variação de temperaturas. Olha só. A temperatura interna de um forno elétrico foi registrada em 2 instantes consecutivos. Então, nós vamos ter duas temperaturas diferentes, por termômetros distintos. O primeiro graduado na escala Celsius e o segundo graduado na escala Kelvin. Os valores obtidos foram, respectivamente, 120 graus Celsius, a primeira medida, o primeiro valor, e 438 Kelvin, o segundo valor. Essa variação de temperatura expressa em Fahrenheit corresponde a quantos graus Fahrenheit? Porque aqui houve uma variação de temperatura. Essa questão envolve as duas coisas, transformação de temperaturas e variação de temperatura. Por que transformação de temperatura? Porque eu preciso transformar esses 438 graus Kelvin, perdão, graus Kelvin não, olha aí, eu estou errando, hein? 438 Kelvin,
eu preciso transformar 438 Kelvin para graus Celsius, para depois determinar a variação de temperatura desse forno. Então, primeiro nós vamos fazer isso, vamos transformar os 438 Kelvin para Celsius. Lembrando a nossa equação de conversão, nós temos temperatura em Celsius sobre 5 igual temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Como é 5 e 5 aqui, nós podemos simplesmente cortar. Então, a temperatura em Celsius sempre é a temperatura em Kelvin menos 273. Então, temperatura em Celsius, temperatura em Kelvin 438 menos 273. E quando você fizer essa subtração, 438 menos 273, você vai chegar em 165 graus Celsius. Então houve uma variação de temperatura no forno. Ele foi de 120 graus Celsius para 438 Kelvin, que correspondem a 165 graus Celsius. Então essa foi a variação do nosso forno, de 120 graus Celsius para 165 graus Celsius. Agora, essa variação em graus Celsius corresponde a uma variação de quantos graus na escala Fahrenheit? Essa é a pergunta da questão. Então perceba que eu não vou ter agora que transformar valores, mas sim encontrar a variação. Então, o que vai acontecer agora é o seguinte. Nós vamos escrever variação de temperatura na escala Celsius sobre 5 é igual a variação de temperatura na escala Fahrenheit sobre 9. Variação de temperatura na escala Celsius é o valor final menos o valor inicial. O valor final, 165 graus Celsius, menos o valor inicial, 120 graus Celsius. Isso tudo dividido por 5. Do outro lado, variação de temperatura na escala Fahrenheit sobre 9. Essa subtração, 165 menos 120, vai resultar em 45. Então, 45 sobre 5 igual variação de temperatura na escala Fahrenheit sobre 9. Repara um detalhe, no exercício anterior, nós estávamos transformando 45 graus Celsius, uma temperatura única, para a escala Fahrenheit. E a nossa resposta foi 113. Aqui, nós não estamos transformando 45 graus Celsius para Fahrenheit. Não é isso que está acontecendo. Esse 45 é uma variação. Nós saímos da temperatura de 120 e fomos para a temperatura de 165. A variação de temperatura foi de 45 graus Celsius. Essa variação corresponde a quanto na escala Fahrenheit? 45 dividido por 5, 9. Então nós vamos chegar em 9 igual a variação de temperatura na escala Fahrenheit sobre 9. 9 vezes 9, 81. Então a variação de temperatura na escala Fahrenheit foi de 81 graus Fahrenheit. Enquanto na escala Celsius houve uma variação de 45 graus Celsius, na escala Fahrenheit houve uma variação de 81 graus Fahrenheit. Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilha e se inscreve aqui no nosso canal. Se você já é inscrito, clica aqui no sininho para você ser notificado sempre que uma aula nova for postada. Em caso de dúvida, você pode acessar os links que estão na descrição dos vídeos. Até mais, um abraço!